Deus da mesma forma como foi revelado ao Corão, que neste caso são exclusivos cristãos e judeus, independente da crença de judeus e cristãos que eles têm hoje, tá? São chamados Ahlul Kitab, povo do livro, povos, religiões que têm como característica principal uma revelação divina através do anjo Gabriel aos profetas, que é o judaísmo, os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Então é permitido, a princípio, o muçulmano casar com uma mulher que seja cristã ou judia. Agora, por acaso, ela, que quando se casou não era muçulmana, por acaso é obrigado, religiosamente estou falando, a pergunta é obrigado, é um dever, é uma condição para que o casamento continue, que ela se converta ao Islã? Bom, a resposta então é não. Não. Não é obrigado. Agora, é o que o marido dela espera? Sim. É o que os muçulmanos esperam? Sim. É o que Deus quer para você? Sim. Mas a decisão é entre você e Deus. Não cabe, não cabe ao seu marido forçá-la ou chantageá-la, tipo, se você não se converteu, eu divorcio de você. Não cabe ao seu marido forçá-la, chantageá-la ou forçar a barra com você a ser muçulmana. Não, porque crença é algo pessoal. É algo íntimo, trata-se de convicção. E isso não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós fazemos votos que você conheça o Islã, né? E aceite o Islã como religião, abrace o Islã, né, de coração, para agradar a Deus, independente do seu marido. Tanto que existe ex-marido e ex-mulher. Mas não existe ex-Deus. Tá ok? Então, você não é obrigado a se converter para continuar o casamento. E seu marido não tem o direito de corrigir, de obrigá-la, forçá-la ou incomodar você para você se converter ao Islã. Apesar que isso seja um direito no sentido de desejo dele. Porém, não pode obrigá-la a você. E você, se quiser, claro, mantenha a sua religião cristã, não tem problema. E se quiser se converter ao Islã, seja bem-vinda. Mas este assunto é entre você e Deus. Ok? A segunda pergunta. Sobre o Apocalipse. Será que no Alcorão fala sobre o Apocalipse? Bom, o que é a crença no Apocalipse? Apocalíptico. Que na realidade é o último livro do Novo Testamento. Não é? Fala a questão do final do mundo, final dos tempos, arrebatamento, salvação, tudo isso nas teologias tratam chamado escatologia. Escatologia, que é a ciência que estuda como é que vai ser o final do mundo tudo. No Islã existe essa crença. No Alcorão fala sobre isto. A Sunna, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele falou fala bastante sobre isto. Porém, não da mesma forma que é mencionada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? Por isso que não vai encontrar muçulmanos messiânicos, muçulmanos futuristas, muçulmanos apocalípticos, que acreditam e ficam pregando, olha, se preparem que o mundo vai acabar. Não, nós sabemos que isso existe. Nós chamamos inclusive em árabe Ashrat, As-Sa'a, sinais do dia do juízo final. O que significa? É sinais que precedem o último dia. São vários sinais. São 10 grandes sinais. São pequenos sinais. São vários sinais que vão indicar que o mundo está chegando ao fim, e a humanidade também, que talvez tratado na Bíblia como um Apocalipse, né? Mas na teologia islâmica isso existe. Porém,
nós não criamos em volta disto uma religião nova. Não criamos uma teologia exclusiva para isto. E nem seitas, e nem mesquitas, e nem escolas apocalípticas. Nós estudamos isto de acordo com o Corão, de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad, nós chamamos de Sunnah, porém não ficamos profetizando. Não ficamos profetizando. É um assunto complexo, por isto eu prometo que irei responder essa pergunta, somente essa pergunta, numa outra aula que vou preparar sobre Apocalipse na visão islâmica, tá ok? Terceira pergunta. Qual é a posição do Islã? Expressões. A pessoa pergunta, Sheikh, sobre usar as expressões, o que o Islã acha? Como o Islã vê? Qual a posição do Islã sobre o tal assunto, por exemplo? Muitas pessoas perguntam, postam nas redes sociais, Sheikh, o que o Islã acha de comer carne suína? O que o Islã acha de ser vegano? O que o Islã acha de fazer musculação? O que o Islã acha parlamento ou presidencialismo? O que o Islã acha da diabetes? Bom, primeira coisa. Islã não tem o sufixo ismos. Não é uma criação, não é uma filosofia criada pelos humanos. Nós, muçulmanos, acreditamos que o Islã é uma religião, que essa religião ela consiste em ser um sistema de vida, tá? Um sistema para a vida, revelada por Deus, através do Alcorão, e através dos atos e as palavras, os ensinamentos de Muhammad. Tá? Esse é o Islã. Nós não podemos dizer que o que o Islã acha de tal assunto. Falar isso significa dizer o que Deus e seu mensageiro falaram sobre isto. Caso não encontre a resposta, daí se faz algo que os sábios chamam de jurisprudência. Fazem a analogia. E a analogia de tal assunto contemporâneo, sobre tal assunto contemporâneo, depende do contexto e da realidade histórica, social, daquelas pessoas que estão respondendo aquela pergunta. Tá? Se perguntar para os muçulmanos, o que o Islã acha parlamentarismo ou presidencialismo? Espera aí. Qualquer pessoa que for dar a resposta, ela irá falar aquilo que ela compreende do Islã, mas aquilo que ela entende e compreende do Islã está sujeito à interpretação histórica e social do seu momento. Tá? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Se perguntasse para um muçulmano do século de 1600 e pouco, não precisa ser muçulmano, mas vamos dizer, botar o muçulmano, perguntar para o muçulmano de 1600 e pouco, o que você acha de viver na Europa? Terceiro século do Islã. Se perguntasse para um muçulmano, o que o Islã acha de viver na Europa? Onde só tinha cristãos. Quase não tinha muçulmanos. Não é? A resposta deles seria baseada dentro do seu contexto histórico e social. Eu ia falar, não pode viver lá. Por quê? Hoje falam diferente. Então não se pergunta o que o Islã acha. Se procura assim, dalil, argumentos, provas baseados no Alcorão e no ensinamento do profeta Muhammad sobre tal assunto. Tá? Estou falando isso uma analogia
a questões atuais. Agora, por exemplo, o que o Islã fala do consumo da carne de porco? Daí nós dizemos, é ilícito, é haram, porque Deus proibiu no Alcorão, tal versículo, Hurrimat alaykum, é lícito para vocês tudo isso. O que muçulmanos falam? O que o Islã fala dos juros? Daí dizemos, é haram. Deus fala no Alcorão sobre isso. O profeta Muhammad fala sobre isso. Então, eu estou perguntando o que o Islã acha de alguns temas atuais. Daí depende, em grande parte, do entendimento da pessoa que está respondendo, tá? Certa vez perguntaram para um muçulmano, né? Falaram assim, ó, o que o Islã acha, olha a pergunta, o que o Islã acha de rezar, orar num santuário, no santuário. O santuário é o local onde fica um santo, né? A resposta foi, claro que é ilícito, claro que é haram, o muçulmano não pode rezar em um local onde tem imagens, né? Daí, no mesma pessoa perguntou ao sheik, mas eu moro numa cidade onde não existe mesquitas e o único local que eu me sinto seguro para rezar é num cantinho, não dentro da igreja, num cantinho da garagem de um santuário. Entendeu? A pessoa perguntou o que é rezar dentro do santuário. Peraí, rezar onde tem os santos e imagem? Claro que não pode. Não. O cara explicou. Mas eu rezo na garagem, não tem outro lugar para orar, a não ser na garagem, no estacionamento, bem escondido lá, de uma igreja, que naquela igreja tem um santuário. Aí mudou a pergunta, mudou o objetivo da pergunta, que nesse caso é exceção. Então, o que o Islã acha, o que o Islã não acha? Peraí, o que Deus diz no Alcorão, o que o profeta Muhammad falou, este é o que o Islã acha, nos temas que já foram decretados como tal. Agora, em questões que não há mencionado literalmente no Alcorão e na Sunna, daí precisa de analogia e jurisprudência. Por exemplo, o que o Islã acha de tomar cerveja? Não existia cerveja na época da revelação, vamos dizer assim, na Arábia, tá? Daí se fala, olha, tudo aquilo que é inebriante, que tem bebida alcoólica, é ilícito, porque Deus falou no Alcorão que não pode beber bebida alcoólica. O profeta Muhammad falou. Então, por analogia. Então, quando se fala o que o Islã acha dos temas atuais, daí entra analogia e jurisprudência. E cada sábio, cada geração, cada época, vai responder dentro da sua realidade e contexto histórico e social, né? Ficou claro? O que o Islã acha? Espera aí, eu quero dizer o que Deus e o profeta Muhammad diz? Ou eu quero saber o que os muçulmanos pensam e acham, ok? Vamos lá. Quarta pergunta. Pode dar de presente um Alcorão para alguém que não é muçulmano? هل يجوز إهداء القرآن هل يجوز إهداء المصحف لغير مسلم؟ هذا السؤال. هل يجوز إهداء المصحف لغير مسلم? Por acaso é permitido dar de presente um Alcorão para alguém que não é muçulmano? Bom, antigamente o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou dito, diz assim, quando forem para as terras dos não muçulmanos, não levem consigo o Alcorão. Quando for para a terra dos não muçulmanos, não leve consigo o Alcorão. Hadith sahih, hadith autêntico, perfeito. Agora, vamos entender o contexto. Olha só como é importante, gente, essa pergunta é legal.
Porque delas tiramos várias regras. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: quando for para uma terra de não muçulmanos, não leve consigo o Alcorão. Se a pessoa, ela vai escutar, ela vai recortar a sua religião, vai selecionar o que segue e selecionar o que não quer seguir, como é que ele vai responder, como é que ele vai praticar esse hadith? Por quê? Um versículo do Alcorão, ele explica o outro. Um dito de uma sunna, ela complementa e explica outra. Como é que vai explicar esse hadith? Não, quando for para a terra dos não muçulmanos, não levai consigo o Alcorão. Quer dizer, se eu for para o Brasil, não posso ter o Alcorão. Ah, mas eu vou lá para a Europa estudar, eu não posso levar o Alcorão, porque é terra de não muçulmano. Ah, mas eu vou nos Estados Unidos, eu não posso levar o Alcorão, porque é terra de não muçulmano. É esse o entendimento? Olha a importância de compreender o contexto histórico do dito profético. Tá? Significava o quê? Para a pessoa não levar o Alcorão escrito, páginas do Alcorão, para a terra dos não muçulmanos. O profeta falou isso com receio para que os não muçulmanos, não violassem e não desrespeitassem o Alcorão. Não cair na mão deles no sentido de rasgar, botar fogo, com o objetivo de humilhar e de perseguir os muçulmanos. Esse era o objetivo. Tá? Porque os não muçulmanos, eles escutavam o Alcorão na época do profeta. Eles não necessitavam do livro encadernado para ler o Alcorão. Eles escutavam o Alcorão e se convertiam. Só que hoje, como é que faz? Como que uma pessoa que ela não é muçulmana, ela vai conhecer do Alcorão? Você tem que fazer a analogia. Se você diz, não, tem que seguir a sunna tudo ao pé da letra, então a pessoa diz, eu quero saber do Islã. Ah, quer saber do Islã? Então, eu vou te ensinar o Islã da mesma forma que os muçulmanos falavam para os coraxitas. Como? Senta aqui, decora o que eu estou falando, e você lê todo o Alcorão para ele. O que tu acha? É espertão? É malandrão? É sabão? Ah, tem que seguir tudo. Sim, tem que seguir a sunna de acordo com a sunna. Não seguir a sunna de acordo com fulano ciclano. Siga a sunna de acordo com a sunna. Ah, é? Como é que o profeta fazia? Dava para os corajitas. Dava o Alcorão para ele, eu ficava lendo o Alcorão. Li o Alcorão. Então, chama aí personal para ficar lendo o Alcorão. É isto? Não. Então, a única forma de os não muçulmanos conhecerem o Islã, ou é eles conviverem com os muçulmanos e ele vai aprender dos muçulmanos o que é o Islã, ou você dá um livro para ele. Agora, você pode dar o Alcorão, pega o Alcorão aqui em árabe. O que o não muçulmano vai fazer com o Alcorão em árabe? Daí entra no receio que o profeta de Deus disse. A pessoa pode botar com enfeite, pode vender, pode jogar fora, botar fogo, pode desrespeitar o livro sagrado. Esse é o objetivo. Mas se você der para ele uma tradução dos significados dos versículos do Alcorão para ele, não há problema algum. Pode dar a tradução dos versículos do Alcorão para ele ler. Posso dar o Alcorão em árabe? Não, não dá o Alcorão em árabe. Por quê? Ele vai fazer o que com o Alcorão em árabe? É um enfeite? Não. Daí preserve o Alcorão. Tá? Dê para ele o Alcorão traduzido em português, dê alguns livros para ele, mas não dê o Alcorão. Pode dar o Alcorão para alguém que não é muçulmano? Pode sim. E dê para ele outros livros para ele compreender o Islã. Mas o Alcorão em árabe não dá, porque é um livro sagrado e a pessoa, para que esse livro não seja desrespeitado. Tá ok? Próxima pergunta. Sheikh, Deus vai julgar as ações ou as intenções? Deus vai julgar as ações ou as intenções? Bom, primeira coisa. Toda ação, ela só existe por causa que antes teve uma intenção.
Todo ato tem alguma intenção. Né? Entendeu? Todo ato, toda ação, existe uma intenção. Você acorda de manhã, lava o rosto, escova os dentes, botou a roupa, olha para o relógio, teve uma intenção. Você acordou de manhã, lavou o rosto, lavou os braços, lavou a cabeça, lavou os pés. Allahu Akbar. Fez isso por quê? Teve uma intenção. A princípio, todos os atos têm uma intenção. Deus vai cobrar e vai julgar, vai recompensar ou punir a ação se está de acordo com aquilo que Deus prescreveu e exigiu para fazer ou deixar de fazer. E embutido a intenção que levou a pessoa a fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo, tá? Toda ação tem uma intenção. Deus vai cobrar a oração? Sim, mas está embutido naquela ação chamada salat a intenção. A pessoa fez o salat por quê? Para alguém, para agradar alguém, para demonstrar para o outro que ela é muçulmana? Só isto? Ou fez para obedecer uma ordem de Allah? O Ramadã, o jejum, Deus vai cobrar o jejum? Vai. E já está embutido naquela intenção. Se ela jejuou para perder peso, para ficar fitness, para ficar na hora, para ficar, né? Ou ela jejuou para agradar a Allah, atendendo o mandado de Allah. A ação, dentro dela está a intenção. Agora, cabe a nós humanos querer saber o que está no coração das pessoas? Não. O que está no coração pertence a Deus. Então Deus vai cobrar sim as ações, e já dentro da ação, que é o quê? O que é a intenção. Por isso a recompensa é de acordo com a intenção. A recompensa é de acordo com a intenção e os atos. Né? Ação e a intenção. Não se separa uma da outra. Toda ação tem uma intenção. Quando fala Deus vai cobrar a ação, já está incluso a intenção daquela obra. Tá ok? Vamos para outra pergunta, vamos terminar? Sheikh, como evitar... essa daí não vai terminar hoje. Olha a pergunta. Ótima pergunta. Sheikh, como evitar discussões e brigas com irmãos na rede social? Olha a treta. A treta está aberta. Começou. Como evitar as discussões e brigas entre irmãos nas redes sociais? Primeiro, como alguém evita queimadura? Como que alguém evita queimadura? Não fazendo fogo, ou se fizer fogo, se houver fogo, não chegue perto. Como que se evita morrer afogado? Não entrando numa piscina profunda ou na praia. E se for, não chegue. Como que alguém evita ficar bêbado? Não bebe. Como que alguém evita morrer envenenada? Não tomando veneno. Bom, começa por aí. As redes sociais, na realidade, todo mundo é uma estante, é uma vitrine para todo mundo mostrar de verdade o que é e mostrar de verdade o que ela não é. Na realidade, as redes sociais, elas estão aí, Facebook, Twitter, tudo isso, mais conhecido no Brasil, Facebook, né? Twitter nem tanto, mas Facebook é o mais conhecido, que uns chamam de falsebook,
Outros chamam de Fitna Book. É muito útil, é muito legal. Vocês estão me assistindo agora através do Facebook. Que legal. Mas isso não foi criado, na realidade, para a pessoa dar a sua opinião. Não é para a pessoa falar. Nós usamos para ser escutados. Pensa. As pessoas, nós postamos as nossas postagens no Facebook para falar de nós, ou para receber, ou para sermos escutados. Todo mundo quer escutar. Todo mundo quer ser escutado, mas ninguém quer escutar. Todo mundo quer comentar, mas ninguém quer receber comentário. Todo mundo quer criticar, mas ninguém quer ser criticado. Todo mundo quer elogio, mas ninguém quer elogiar. O problema não está no Facebook, o problema não está nas redes sociais, o problema não está nas discussões, o problema está na pessoa. Um dos primeiros sábios do Islã falou: "Lau sakata man la ya'lam, lantaha al-khilaf." Se quem não soubesse ficasse em silêncio, boca fechada, se quem não soubesse ficasse quieto, acabaria com a discussão. Outro disse o seguinte: "Al-ilmu qatara, katharaha al-jahilun." O conhecimento é uma gota. Quem fez uma tempestade foram os ignorantes. Como evitar discussões? Primeiro, muitas páginas, grupos do Facebook, né, WhatsApp, a pessoa coloca para todo mundo dar opinião. Mas tem questões, gente. Você quer saber da sua religião de verdade? Como é que eu faço isso, aquilo? Como é que é na religião? Pergunte para o sheik. E deixe somente o sheik responder. Entre no inbox, na página pessoal dele, e pergunte diretamente para ele. Porque se você botar uma pergunta lá no Facebook: "Sheikh, eu trabalho de noite de barista e não sei o que, trabalho", todo mundo vai dar sua opinião. Quem é muçulmano, quem não é muçulmano, quem tem medo de Allah, quem não teme Allah, quem conhece o Corão, quem não conhece o Corão, vai ter um monte de achismos. Então, você quer saber mesmo da religião? Pergunte para quem sabe, para o sheik. Tá? Pergunte. Não tem acesso? Procure o acesso. Imagine alguém que vai no hospital, na emergência do SUS, vai lá na Santa Casa, na emergência do SUS, e você vê, você tá mal, e entra alguém pior que você. Não é porque essa pessoa está pior que você vai dar uma de médico e vai tratá-lo. Facebook é isto, esses fóruns de discussão foi criado para discutir mesmo, não para, né? O que acontece? A pessoa, ela, no Facebook é igual o SUS, é igual o TI do SUS, né? Cidadão A vê o cidadão B entrando, todo arrebentado lá, e ele, eu tô um pouquinho melhor, eu vou cuidar de você. Não é assim, gente. Espera, tem um procedimento. Você vai ser atendido, se você esperar, não morrer antes, no SUS, vai ser atendido. Mas como que aquela pessoa está desesperada, está doente, ela permite que outro enfermo como ela, procurando conhecimento, trate dela como se fosse um médico? Aí não dá. Imagina se um médico, ele dá uma receita: olha, tome essa medicação de 8 em 8 horas, medicação tal. Eu vou lá, doutor, tô mal com isso, o médico fala assim pro doutor, fala pra mim: tome essa medicação nesses horários, isso. Eu pego a medicação, pego a receita médica, pergunto para todo mundo: o que vocês acham? Cada um dá uma opinião. Põe mais, põe o dobro. Pra que tomar de 8 em 8 horas? Toma de 4 em 4 horas. Não, o quê? Nem toma nada, palhaçada. O outro fala o seguinte: não, negativo. Toma do jeito que você quiser. Daí eu passo mal, vou parar na UTI. O médico: o que foi, cara? Olha, doutor, tá aqui, ó, a receita que o senhor me deu, mas eu perguntei para todo mundo. O que esse médico vai falar para você? Sério? É isso que acontece no Facebook. Tá no Alcorão, tá no dito do profeta Muhammad.
Você conhece os sheiks acessíveis que você pode fazer a pergunta. Mas você precisa, eu quero compartilhar minha dúvida. Daí todo mundo dá seu palpite e você fica perdido. E daí, o que adianta o médico dar a receita? O que adianta o médico falar? Depois que você não é você, estou dando um exemplo, tá? Não te irrita. Eu estou falando aqui, escrevendo em caixa alta, tá ok? Chuê. Daí a pessoa vai lá, depois que pergunta pro sheik, para todo mundo. Pô, então não pergunta. Se é para tomar remédio sozinho, então não precisa vir no médico. Como que evita as discussões? Primeira coisa, afaste delas. Quando tá todo mundo dizendo eu acho, daí acabou. Então já não é mais a resposta correta, não é fato, não é conselho. Tá? Quer conhecer da religião de verdade? Pergunte para quem sabe. Para quem estudou e dedicou parte da sua vida para aprender isto. Essa pessoa, ela detém todo o conhecimento? Claro que não. Mas ela detém algum conhecimento. Se você não aceitou, não concordou, pergunte para outro sheik, e assim por diante. Tá? Mas não pergunte para outras pessoas. Se o médico receitou, se o médico deu a receita, diagnosticou você de um jeito, você vai perguntar para quem? Para o outro médico? Ou para alguém que também está na UTI? Te liga. Bom, como evitar a discussão? Não discute. Ah, mas ofensa levou para o lado pessoal. Peraí. Qualquer ofensa é como se fosse um veneno. E o veneno só faz efeito se você tomar. Fulano falou, discordou. Não tem problema em discordar. Xingou, ofendeu, ficou tirando sarro, ficou isso, aquilo. Relaxa. E relaxa. Se for um veneno, veneno só faz efeito se você tomar. Vamos terminar? Vamos à última pergunta. Muçulmano pode ser advogado? Muçulmano pode estudar direito? Sim. Muçulmano pode estudar direito. Muçulmano pode estudar advocacia. Ele pode fazer a prova da OAB e ser um advogado? Pode. Ele pode conhecer as leis que regem o país, o sistema e os códigos que ele vive? Pode e deve. Somente através do conhecimento das leis, deveres, direitos e códigos que ele não irá prejudicar, que ele saberá como não prejudicar e como não ser prejudicado. E quem é que detém esse conhecimento? São os advogados. Ninguém melhor que os muçulmanos compreendem isto. Então, desde já, eu deixo minha saudação para todos os muçulmanos advogados que conhecem a lei, defendem os interesses das pessoas de acordo com a lei e a ética islâmica. Ninguém, como os advogados muçulmanos, são mais justos e corretos. Porque conhecem a legislação vigente no nosso país e têm um compromisso com Allah de não compartilhar injustiça. Então, fica a minha saudação islâmica para todos os estudantes de direito e para todos os advogados muçulmanos. Inclusive, eu acho que tem uma associação de advogados muçulmanos no Brasil. É muito importante. O muçulmano ele pode estudar direito, pode ser advogado e pode defender aquilo que seja de interesse e deve dos muçulmanos em geral, e também defender o direito das pessoas que não têm voz, injustiçadas. Tudo isso não há problema nenhum. Agradeço mais uma vez nos acompanhar aqui do Centro Islâmico do Paraná, Mussala da Santa Felicidade, e nos encontramos na próxima semana com mais um episódio de perguntas e respostas e Assalamu alaikum wa rahmatullah.